o frio está começando a chegar aqui no nosso país. E também o período mais odiado por muitos brasileiros, principalmente para aqueles que vivem mais aqui na região sul. Mas o que você não imagina é que existem uns lugares aí no mundo tão gelados que eu começaria a agradecer por estar aqui no frio do Brasil, hein? Quer saber quais são as regiões mais frias do nosso planeta? Então fica comigo até o final. Talvez você já teve a oportunidade de visitar os Estados Unidos ou a Europa no inverno. E mesmo que você tenha visto a neve nesses lugares, acredito que você ficou longe de passar perto das regiões mais frias do mundo. Sétimo, Patagônia, Argentina. A Argentina não é nem de longe um dos países mais frios do planeta, mas uma região em específico faz com que o lugar se torne sim um dos mais frios do mundo. O local é em Ushuaia, na Patagônia Argentina. Ushuaia é uma cidade turística que fica lá no extremo sul da Argentina. A região é cercada pela Cordilheira Marcial. A cidade é muito utilizada como parada para navios de cruzeiros e de passeios que vêm da Antártida. A região de Ushuaia é uma das poucas da nossa lista que não atinge os extremos de temperatura. No verão, dificilmente a temperatura passa dos 13 graus de máxima. E no inverno, a temperatura fica entre menos 2 graus Celsius e 3 graus positivos. Ou seja, o clima é de frio o ano todo. Sexto, Islândia. A Islândia é um país europeu que fica localizado entre a Noruega e a Groenlândia. O país é a segunda maior ilha europeia, cercado pelas águas do Oceano Atlântico. Por lá vivem cerca de 360 mil pessoas. E o país é realmente um espetáculo à parte. Com vários vulcões em seu território e seu relevo montanhoso, a Islândia, sem dúvida, é um país incrível. No verão, as temperaturas diria que são mais amenas, por se tratar de um território que está próximo ao Círculo Polar Ártico. Nos meses de junho, é possível ter até 22 horas de sol e com temperaturas ficando entre 10 e 14 graus. Agora, no inverno, meu amigo, prepare o casaco. Isso porque a estação mais fria do ano no país é muito chuvosa e de muita neve também. As temperaturas ficam na média dos 0 graus Celsius. E com a sensação térmica, devido aos ventos fortes na ilha, a temperatura parece ficar ainda mais baixa. Só que as paisagens são extremamente incríveis. E se você tiver um pouco de coragem de encarar o frio do país, por lá consegue ser visto a famosa Aurora Boreal, um espetáculo da natureza. Quinto, Cazaquistão. O Cazaquistão é um país que fica localizado no continente asiático. Ele fazia parte da antiga União Soviética. O país faz fronteira com a Rússia e a China. Quase 19 milhões de habitantes vivem por lá. Durante os meses de maio a setembro, as temperaturas são extremamente agradáveis, com a mínima que raramente fica abaixo dos 15 graus. E a maioria dos dias dessa época do ano, as temperaturas ficam por volta dos 23 aos 30 graus. Bem diferente do inverno no país. A cidade de Astana, uma cidade futurista com uma arquitetura muito interessante, também é considerada a mais fria do Cazaquistão. Por lá, as temperaturas na época do inverno ficam na média dos 15 graus negativos. E mesmo nos dias mais quentinhos, se é que posso dizer isso, a temperatura dificilmente passa dos 5 graus negativos. Quarto, Mongólia. A Mongólia também é um país do continente asiático. E falando em termos de tamanho, dá para se considerar o território do tamanho do estado do Amazonas. O país faz fronteira com a Rússia e a China. A Mongólia é um país com temperaturas até que tranquilas no verão, variando de 10 graus aos 24 graus. Mas no inverno, aí a conversa muda. E olha, haja coragem para viver por lá nessa época do ano, hein? Só para se ter uma ideia, a capital do país é Ulaanbaatar, considerada a capital mais fria de todo o planeta. Na estação mais gelada do ano,
a temperatura pode passar dos 30 graus negativos. A temperatura máxima nos meses de inverno dificilmente passam dos 10 graus negativos. Ou seja, a cidade literalmente vira um congelador a céu aberto. Os lagos e o solo ficam totalmente congelados por vários meses. Com tanto frio assim, os moradores da cidade são obrigados a queimar muito carvão e madeira para conseguir um jeito de se aquecer. Com isso, Ulaanbaatar também acaba virando a capital mais poluída do mundo. Apesar de ser um país extremamente frio no inverno, a neve não aparece com tanta frequência assim como na Islândia. Isso porque a Mongólia é um país que chove muito pouco e os meses mais chuvosos são no verão. E você, é daqueles que gostam de uma friaca ou assim como eu prefere aquele calor do nosso verãozão? Deixa aí nos comentários embaixo para eu ver. Terceiro, Estados Unidos. Quando se fala em frio, com toda certeza já vem na mente os Estados Unidos. Com aqueles filmes em que as cidades ficam cobertas de neve, dificilmente não tem como associar o frio ao país do Tio Sam. E realmente no inverno, boa parte dos Estados Unidos fica muito gelado. Mas um lugar em específico, as temperaturas são muito mais baixas. Lá no Alasca. O Alasca é o maior, mas ao mesmo tempo, o menos povoado estado americano. Muito conhecido pelas suas florestas e montanhas. Fairbanks é a segunda maior cidade do estado do Alasca. Moram por lá cerca de 31 mil pessoas. A região é muito conhecida por suas paisagens de tirar o fôlego. Mas uma vista que chama muito a atenção da cidade é a possibilidade de conseguir ver a aurora boreal. Fairbanks é considerada a cidade mais fria de todos os Estados Unidos. O inverno geralmente dura em torno de 7 meses e as temperaturas ficam entre -10 e -30 graus. Segundo, Rússia. É claro que na nossa lista não poderia faltar a Rússia. O país que é o mais extenso do mundo possui uma população de mais de 140 milhões de habitantes, sendo um dos poucos países do mundo que faz parte de 2 continentes. A Rússia fica tanto no continente europeu quanto no continente asiático, sendo o 9º país mais populoso do planeta. O país é considerado a 2ª maior potência militar de todo o mundo. E geralmente, quando se é visto as imagens dos soldados russos, aparecem na imagem eles cobertos por casacos extremamente grossos. Claro, o país também é um dos mais frios. No verão, as temperaturas são extremamente agradáveis. Em Moscou, a capital do país, as temperaturas médias máximas na estação mais quente do ano são de 24 graus. Mas no inverno, aí o cenário muda completamente. A capital fica com uma temperatura média de 6 graus negativos, sendo um destino muito procurado por turistas do mundo todo, pois com seus edifícios monumentais e uma arquitetura diferenciada, com a chegada da neve, a paisagem fica realmente incrível. Mas calma, que se você está achando que essa era a cidade mais fria da Rússia, não é bem assim. Oymyakon, uma pequenina cidade russa de apenas 920 habitantes, que fica localizada praticamente no Círculo Polar Ártico, só tem temperaturas positivas realmente em 3 meses do ano: junho, julho e agosto. O restante do ano é de frio, e os meses de inverno é de um frio, mas um frio extremo. Só para se ter uma ideia, a temperatura média em janeiro dessa cidade é de 38 graus negativos, e a máxima raramente passa dos 35 graus negativos. É um absurdo o frio de lá. Em 1924, a cidade registrou incríveis menos 71,2 graus Celsius. Quem vive por lá relata que os cílios e até as lágrimas congelam. Quando alguém morre na cidade nessa época, é preciso fazer uma fogueira para derreter o gelo, conseguindo assim cavar uma sepultura. Ah, e outra curiosidade da região é que se você jogar um caneco com água fervendo, ele congela na hora. É realmente um absurdo. Primeiro, Antártida. E na primeiríssima posição, claro, não podia ser outro, Antártida.
A Antártida é o lugar mais frio de todo o nosso planeta. Ficando situado no hemisfério sul do mundo, ela é um continente e considerado o mais gelado do mundo. E mesmo a gente tendo a impressão de que o local é úmido, a umidade relativa de lá é praticamente igual à de um deserto. Mesmo sendo um local cheio de gelo, a neve não é tão comum por lá. Mas quando acontece de nevar, rapidamente ela se compacta devido ao frio extremo e acaba virando blocos de gelo. Só para você se familiarizar, na nossa lista, todos os locais que foram falados até agora possuem verão, com temperaturas positivas. Aqui, isso não existe. Na Antártida, é muito rara a temperatura chegar acima de 0 graus. Foi nesse continente que foi registrada a menor temperatura do nosso planeta Terra, menos 93,2 graus Celsius. Essa temperatura foi registrada em uma cordilheira da região onde não há ninguém por lá. Mas na área da estação de pesquisa russa Vostok, onde diariamente há poucas pessoas trabalhando, a temperatura atingiu a marca de 89,9 graus negativos. É praticamente inimaginável algo assim. Quase não há habitantes nesse continente. As únicas pessoas que vivem por lá são pesquisadores, cientistas e militares. Ah, e também os filhos, os maridos ou as esposas desses trabalhadores. E aí, gostou de conhecer as regiões mais frias de todo o nosso planeta? Então comenta aí pra gente saber o que você achou. E se gostou do vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo. Abraço!